A histamina é uma amina biogênica encontrada em numerosos tecidos, ou seja, trata-se de um altacoide. Altacoide, professor. Altacoide é uma molécula que é diferente de um hormônio. Ela é secretada localmente para aumentar ou diminuir a atividade das células que estão próximas a ela, das células adjacentes. A histamina é um importante mediador. Então, quando que eu ouvi falar de histamina? É um importante mediador dos processos inflamatórios, desempenha também funções significativas na regulação do ácido gástrico e na neurotransmissão. Então, ela tem uma importância dentro do processo inflamatório e alérgico do sistema imunológico, desempenha funções importantes porque ela aumenta a concentração de ácido gástrico e também ela é um importante neurotransmissor. Ela é sintetizada a partir de um aminoácido chamado histidina. E a síntese ocorre nos mastócitos e nos basófilos do sistema imunológico, ou seja, células sanguíneas, nas células enterocromafim, que eu vou começar a falar sobre ECL, que é as células que estão presentes na mucosa gástrica, e ela é sintetizada em certos neurônios do sistema nervoso central, já que ela tem essa função de neurotransmissão, de regulação do ácido gástrico e aquelas funções do sistema imune. Então, são os 3 lugares onde ela é produzida. E em certos neurônios que utilizam a histamina como neurotransmissor, é liberada em grandes quantidades durante a fase imediata da reação alérgica. Então, quando a gente tem uma reação de hipersensibilidade, a gente libera muitas histamina e desencadeia todo o processo que culmina principalmente naquela broncoconstrição que chega a dar edema de glote, tá? Então, todas essas ações imunológicas, porque é um mecanismo de defesa do nosso organismo, tem como importante função da histamina. Então, é uma das funções da histamina. Como que é feito essa síntese, esse armazenamento e essa liberação da histamina? Ela ocorre em 2 reservatórios. Primeiro, um reservatório que nós falamos de renovação lenta, que localiza nos mastócitos e basófilos. Então, nestas células, que as células inflamatórias, a histamina é armazenada em grandes grânulos e sua liberação, então a gente fala que acontece uma degranulação completa das células, sendo necessária várias semanas para a reposição das reservas de histamina. Então, o que acontece? Quando eu tenho um choque anafilático, eu libero de uma vez só uma grande quantidade de histamina. E essa histamina, ela fica alguns dias fazendo efeito. Aí o que eu percebo é o efeito da ação da histamina. Mas na hora o efeito é muito grande, porque a quantidade liberada é grande. Agora, eu não consigo ter 2 choques anafiláticos em seguida. Por quê? Porque eu preciso repor aquele meu estoque de histamina, que é armazenada, como a professora já falou, dentro dos mastócitos e dos basófilos. E eu tenho aquelas reservatório de renovação rápida, que localiza nas células ECL, lá na mucosa gástrica, e nos neurônios estaminérgicos do sistema nervoso central. Então, ao contrário dos mastócitos e basófilos, as células ECL e os neurônios, eles não armazenam, eles já produzem e liberam. E a síntese e a liberação da histamina dependem de estímulo fisiológico para a passagem de impulso para a transmissão dessas células como neurotransmissor ou, por exemplo, no ECL, na mucosa gástrica, eu preciso de um estímulo como alimentação para poder estar liberando a histamina que é necessário para aumentar a quantidade de ácido clorídrico no meu estômago. Então, esses que são efeitos fisiológicos, assim, que não tem a ver com o sistema imunológico, é um reservatório de renovação rápida. Aqueles que têm a ver com o sistema imunológico, com o mecanismo de defesa, com o processo inflamatório, com o processo
Alérgico tem a ver com uma renovação lenta. Bom, o que faz a histamina? Então, ela possui um espectro de ação que envolve numerosos órgãos e sistemas orgânicos. Os efeitos incluem ações sobre o músculo liso, o endotélio vascular, as terminações nervosas, o coração, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Eu coloquei aqui um quadrinho para vocês poderem ver de uma forma geral as ações da histamina no nosso organismo, tá? Então é bem simplificado. Aqui a gente tem o que ela causa nos pulmões. Nos pulmões, a liberação de histamina provoca a broncoconstrição, que é aquele sintoma que a gente tem semelhante ao da asma. Então, durante as crises de asma, a gente tem um aumento na liberação de histamina, que provoca todo aquele processo alérgico inflamatório da asma. No músculo liso vascular, a gente tem ações diferenciadas. Quando a gente fala de veinhas menores e terminais, a gente tem nas vênulas pós-capilares dilatação, nas arteríolas a gente tem dilatação. Em compensação, nos vasos, nas veias, a gente vai ter uma venoconstrição, que vai ser responsável pelo que a gente chama de eritema, que é aquele processo que está relacionado ao processo inflamatório. Quando a gente pensa no endotélio, na parede do vascular, no endotélio, a gente tem contração e separação de células. Então, é responsável pelo quê? Pelo edema e pelaquela reação que a gente chama de reação de Papula. Nos nervos periféricos, a gente tem sensibilizações das terminações nervosas aferentes, aquela que recebe a informação que é passada para o sistema nervoso central. Então, nesses nervos, a histamina é responsável pelo prurido, pela coceira e pela dor. No coração, a gente tem um pequeno aumento da frequência e também um pequeno aumento da contratilidade, da força de contração do coração. E os efeitos a gente considera como insignificantes, apesar que daqui a pouco a gente vai ver, porque quando a gente bloqueia esse receptor, a gente pode ter problemas cardíacos, então ele não seria tão insignificante assim. No estômago, a professora já falou, e a histamina é super importante, e ela promove um aumento da secreção do ácido clorídrico, que é o ácido gástrico. Então, pode dar o quê? Úlcera, gastrite, hemorragia digestiva. E no sistema nervoso central, ela tem funções importantes como neurotransmissor, ela está relacionado à vigília, a gente ficar acordado, então ela regula o que a gente já falou aqui, quando a gente falou do cortisol, o ciclo circadiano, a questão do dia e da noite. Então, quando a gente inibe a histamina, que funciona como neurotransmissor no sistema nervoso central, a gente tem as famosas sedação. Uma outra ação que está relacionada à histamina no sistema nervoso central seria a sensação de saciedade, ou seja, um dos efeitos colaterais quando eu bloqueio a ação da histamina seria o ganho de peso, que é responsável pelo ganho de peso de vários fármacos. Tem pessoas que falam que tem a ver com a serotonina, mas muito desses fármacos, o que a gente bloqueia, na verdade, é o receptor de histamina. Então, quando a gente bloqueia o receptor de histamina, a gente perde um pouco da sensação de saciedade, ou seja, acaba comendo mais do que precisa. Então, são importantes funções imunológica, no estômago e no sistema nervoso central, tá? Basicamente. Bom, a histamina, para ela fazer as ações dela, ela precisa do quê? Ela precisa
de um receptor. Então, o receptor para a histamina, a gente tem 4 tipos de receptores. E como eles têm um nome muito difícil, eles são chamados de receptor H1, receptor H2 da histamina, receptor H3 da histamina e receptor H4 da histamina. Todos os 4 tipos consistem em receptores acoplados à proteína G, também chamados receptores metabotrópicos. São aqueles receptores que, quando a histamina se liga ao receptor na membrana, desencadeia uma série de reações cujo produto final é o aumento ou a diminuição do AMP cíclico. Tá? Então, todos esses receptores são mediados, são acoplados à proteína G. E aqui, nesse quadro, essa questão do mecanismo de sinalização, a gente não vai falar muito porque a gente não vai trabalhar muito com ele. Mas aqui nesse quadrinho, a gente tem os subtipos de receptores da histamina. Então, aonde está distribuído nos tecidos esses receptores? Então, os receptores H1 a gente tem no músculo liso, a gente tem no endotélio vascular, no sistema nervoso central. O receptor H2, como não poderia ser diferente, a gente tem nas células parietais gástricas, a gente tem no músculo cardíaco, tem um pouco no sistema nervoso central e nos mastócitos também. O receptor H3 a gente tem no sistema nervoso e alguns nervos periféricos, então está bem relacionado ao sistema nervoso. E o receptor H4 a gente tem nas células sanguíneas, células hematopoéticas, e tem um pouquinho na mucosa gástrica também. Tá? Então, a localização desses receptores, aonde eles estão localizados, e quando a histamina se liga a esse receptor, quais as ações que ela desempenha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai falar então por receptor, e o primeiro de todos é o receptor H1. Eles são expressos primariamente nas células endoteliais vasculares e nas células musculares lisas. Esses receptores, então, eles estão relacionados às reações inflamatórias e alérgicas e às respostas teciduais, quando a gente tem a ligação entre o receptor H1 e a histamina, incluem edema, broncoconstrição, sensibilização das terminações nervosas, ou seja, dor, coceira, broncoconstrição e edema. Essas são as respostas de que quando a histamina se liga ao receptor H1. Os receptores H1 também são expressos em receptores no sistema nervoso central, no hipotálamo. E estes podem estar envolvidos, então, como a professora já disse antes, no controle dos ritmos cardíacos, dos ritmos circadianos e no estado de vigília. Então, é o responsável por a gente ficar acordado. Então, a gente vai ver daqui a pouco que uma das ações dos antihistamínicos é indutor de sono. Por quê? Porque ele bloqueia os receptores H1 no sistema nervoso central. Uma outra função desse receptor no sistema nervoso central seria, então, diminuir dar sensação de saciedade, ou seja, aquela outra função que a professora falou, que é responsável quando eu bloqueio este receptor, ele causar ganho de peso. O receptor H2, a principal função do receptor H2, consiste em mediar a secreção de ácido gástrico pelo estômago. Ele é expresso, então, nas células parietais, na parede do estômago, ou seja, da mucosa gástrica, onde a célula atua, então ela não trabalha sozinho, ela trabalha com a gastrina, que é um hormônio da digestão, e com a acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático, regulando a secreção ácida. Os receptores H2 também são expressos nas células musculares cardíacas, em algumas células imunológicas e também em alguns neurônios. Então, eu tenho
receptor H2, tanto na parte imunológica como na parte sistema nervoso central, como na parte cardíaca. Mas realmente a principal função do H2 é controle para mais da secreção de ácido gástrico pelo estômago, trabalhando em parceria com a gastrina e a acetilcolina. Então, a gastrina, a acetilcolina e a histamina promovem um aumento da secreção de ácido gástrico, que é uma função importante no processo de digestão e também importante para no sistema imunológico, para a prevenção de alguma invasão pela mucosa gástrica. A gente tem também os receptores H3. A gente não sabe muito sobre os receptores H3. Parece que eles exercem uma retroalimentação em certos efeitos da histamina, ou seja, quando eu tenho exceção de liberação ou da ação da histamina, ela vai se ligar ao receptor H3 e essa ligação ao receptor H3 funciona então como autorreceptor, faz com que eu tenha uma diminuição da liberação de histamina. Os receptores H3 foram os receptores H3 foram localizados em vários tipos celulares, incluindo neurônios estaminérgicos pré-sinápticos no sistema nervoso central e células do estômago. Então, em todos onde tem o H1, a gente encontra também o H3. Nas terminações nervosas pré-sinápticas, os H3 ativos, então, suprimem o que a gente chama de descarga neural e a liberação de histamina, aquele efeito que a professora falou, quando tem bastante, principalmente no sistema nervoso central, ele vai funcionar como um autorreceptor, ou seja, vai se ligar a histamina, vai se ligar ao receptor H3, diminuindo assim a liberação da histamina. Os receptores H3 também parecem limitar as ações estaminérgicas da mucosa gástrica e no músculo lisobrônquicos. Então, ele vai funcionar como se fosse um autorreceptor, regulando a liberação da histamina. Quando a histamina se liga ao receptor H3, significa que eu tenho que liberar uma menor quantidade de histamina. Isso tanto faz no sistema imunológico, no sistema nervoso central ou na secreção de ácido gástrico. Mas, como eu disse, a gente ainda tem pouca informação sobre os receptores H3. Os receptores H4 também a gente está aprendendo sobre ele. Eles são encontrados nas células de origem sanguínea, hematopoéticas, principalmente mastócitos, eosinófilos e basófilos. Os receptores possuem interesse particular, visto que acredita que eles desempenham um papel importante na inflamação, porque são todas as células do sistema imunológico que estão relacionadas ao processo inflamatório. Foi constatado que a ativação dos receptores ele media a quimiotaxia dos mastócitos induzido pela histamina. Então, bem como a produção de leucotrienos. Então, tanto os mastócitos, que são aquelas células de defesa, que vai para o local quando a gente tem um processo inflamatório, como a produção de leucotrienos, que também está relacionado ao processo inflamatório, mas principalmente a broncoconstrição, a ativação que regula estas células, essas substâncias. Então, a gente está desenvolvendo bloqueio nesses receptores para o tratamento de doenças inflamatórias que envolvem mastócitos e eosinófilos. Então, o interesse hoje da indústria farmacêutica nos receptores na histamina, ligados aos receptores H4, é esta ação que ele tem sobre os mastócitos, os eosinófilos e os basófilos, que estão relacionados diretamente ao processo inflamatório e alérgico. Então, quando a gente fala de
histamina. Por quê? Porque a gente falou de histamina? Porque a gente vai entrar com a farmacologia. E a farmacologia, normalmente, ela envolve 2 estágios. Então, a gente viu até agora como funciona a histamina no nosso organismo. Quando tem uma liberação de histamina no choque anafilático, na reação alérgica grave, eu tenho uma grande liberação de histamina que faz com que eu tenha um processo inflamatório, que faz com que eu tenha um processo alérgico e principalmente uma broncoconstrição, mecanismo de defesa do nosso organismo. E eu posso aumentar ou diminuir a ação desse sistema imunológico. No nosso caso, bloqueando a ação da histamina. Tá? Então, eu não tenho como aumentar a ação da histamina, porque não me interessa aumentar a ação da histamina. Eu não tenho nenhum mecanismo interessante que eu tenha que aumentar a ação da histamina. Então, toda a farmacologia da histamina, ela é baseada na inibição da ação da histamina. Então, todas as abordagens que tem em relação à histamina é buscando diminuir a ação dela no nosso organismo. Então, tem 3 abordagens. Uma delas, a primeira abordagem, que é a que a gente vai falar com maior frequência, é a administração de antihistamínico. É bloqueio no receptor, é agonista inverso, tá? Que tem a função de diminuir a ação da histamina, seja ela H1, H2, H3 ou H4. A gente vai falar porque vocês conhecem com maior frequência, que é antagonista no receptor H1, H2, H3 ou H4. A segunda estratégia consiste em impedir a desgranulação dos mastócitos. Então, eu tenho uma segunda estratégia quando eu tenho para que ocorra essa degranulação dos mastócitos, eu preciso que a histamina, eu preciso de um sistema chamado sistema complemento, é uma reação em cadeia que acontece, eu preciso da imunoglobulina E, e aí vai se ligar esse sistema imunoglobulina e vai promover a desgranulação desses mastócitos e liberando uma grande quantidade de histamina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear esse anticorpo IgE, porque se ele não estiver ligado, eu não degranulo, eu não libero, eu diminuo a degranulação dessa histamina. Então, a segunda estratégia consiste em impedir que estes mastócitos e basófilos, que são aquelas de liberação rápida, diminuir a desgranulação, impedir a desgranulação desses mastócitos. E esse medicamento eu tenho o Cromolerg, que é o cromoglicato de sódio, e o cromolin e o nedocromil. Esses fármacos eu utilizo como uma estratégia de profilaxia, eu utilizo para prevenção das crises de asma, e eu tenho o cromoglicato colírio, que é o Cromolerg colírio, que eu utilizo naquelas conjuntivites alérgicas de repetição, tá? Então, ele vai fazer com que eu diminua a degranulação desses mastócitos, espaçando assim as crises tanto de asma como de conjuntivite alérgica. Então, essa estratégia usada, a gente vai falar mais um pouquinho dela quando eu falar nos fármacos do sistema respiratório. Estes fármacos, eles vão ser utilizados na profilaxia, não no tratamento, mas na profilaxia para diminuir a degranulação dos mastócitos. A terceira estratégia, que é a estratégia utilizada na emergência, é administrar um fármaco capaz de neutralizar os efeitos da histamina. Então, como a gente já disse anteriormente, na reação alérgica grave, eu tenho uma liberação grande de histamina, que promove uma broncoconstrição, que vai dar edema de glote. Então, simplesmente eu paro de respirar.
o que que eu vou fazer? Eu posso administrar um anti-histamínico? Posso, mas a resposta ela vai ser mais lenta. Eu preciso de uma resposta imediata. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou neutralizar funcionalmente os efeitos da histamina. Então, a histamina me dá broncoconstrição, eu vou utilizar um fármaco que me dá broncodilatação, como por exemplo, um adrenérgico. A gente está usando aqui a epinefrina, que é um agonista adrenérgico, que vai me dar broncodilatação. A histamina me dá vasodilatação, eu vou usar um fármaco, como a epinefrina, que me dá vasoconstrição. Então, quando eu tenho um choque anafilático, ou eu chego no hospital com uma crise de asma grave, eu vou utilizar adrenalina ou epinefrina. Por quê? Porque eu preciso neutralizar não a histamina, e sim os efeitos da histamina, que já fizeram os efeitos. Então, eu já estou com broncoconstrição, eu preciso de uma broncodilatação, eu já estou com vasodilatação e hipotensão, eu preciso de broncodilatação e vasoconstrição, que vai anular então os efeitos de broncoconstrição e de vasodilatação causados pela histamina. Bom, mas os medicamentos propriamente ditos, a gente vai falar então dos antihistamínicos H1. E durante anos se acreditou que eles atuassem como antagonistas competitivos da histamina. Então, o que, que acontece com o antagonista? Bloqueia o sítio de ligação dos receptores. Mas aí a gente vai estudando melhor. Então, hoje a gente percebe que, na verdade, o que, que eles fazem? Eles não são antagonista, e sim o que a gente chama de agonista inverso, ou seja, é um pouquinho mais complicado. Então, para a gente, vocês vão entender como eles vão antagonizar os efeitos, ou seja, eles vão bloquear a ação. E eles vão fazer isso agindo em receptores inativos para histamina, tá? Então, os receptores, na verdade, eles têm duas formas, ativas e não ativas. E essas formas não ativas é que são ligados a esses fármacos. Tá? Então, na verdade, a gente vai ter uma antagonização da ação da histamina. Então, não tem problema se vocês colocarem que eles são antagonistas. Tá? E até há pouco tempo era isso que a gente acreditava, que eles eram antagonistas no receptor da histamina, que eles bloqueavam o receptor. Hoje a gente sabe que eles não bloqueiam o receptor, eles se ligam ao receptor, mas é receptor que não tem ação, desviando o equilíbrio para a ação inversa da histamina. Então, esse é o mecanismo de ação dos receptores dos antihistamínicos. Classificação. A gente classifica por receptor. Então, a gente vai falar dos receptores H1, H2, H3 e H4. Então, os receptores antihistamínicos H1 são as drogas mais prescritas no mundo e, embora tenham eficácia semelhante, principalmente enquanto a ação é antialérgica, ela difere de forma importante quanto à sua estrutura química, farmacologia clínica e potencial de toxicidade. Tá? Então, a gente classifica os antihistamínicos H1 em dois grupos. Antihistamínico de primeira geração e antihistamínico de segunda geração. Tem gente que chama de clássicos ou sedante e não clássicos ou não sedantes, no que diz respeito à sua atividade do sistema nervoso central. Mas eu prefiro essa classificação chamado antihistamínico de primeira geração e antihistamínicos de segunda geração, tá? Então, a gente vai falar sobre os antihistamínicos H1 são divididos em duas categorias, tá? Os de primeira e os de segunda. Isso aqui está sobrando,
professora. Antihistamínicos de primeira geração. Por terem fórmulas estruturais reduzidas, eles são pequenos e altamente lipossolúveis. Então, eles atravessam barreira com maior facilidade. Barreira hematoencefálica, eles têm boa distribuição, se ligam facilmente aos receptores no sistema nervoso central e geram, assim, o seu principal efeito colateral, que é a sedação. Por isso, eles são chamados sedantes. São rapidamente absorvidos e metabolizados, o que exige a sua administração em várias doses. Então, são os de primeira geração, pequenos, escorregadios, né, que têm uma boa distribuição e que causam sono, sedação. Então, eles são rapidamente absorvidos, são rapidamente metabolizados e são rapidamente eliminados, precisando de várias tomadas diárias, 3 a 4 vezes ao dia. E quem são eles? Então, aqui a gente tem, a professora lembra sempre, ela dá como exemplo aqueles fármacos que estão na rede. Então, o que a gente tem na rede de antihistamínico padrão, antihistamínico H1? A gente tem a desclorfeniramina, é um nome legal que vocês precisam falar várias vezes, para não falar errado lá na hora de dispensar a desclorfeniramina. A gente tem o dimenidrinato, então a desclorfeniramina, vocês conhecem com o nome de polaramine. O dimenidrinato, que vocês conhecem com o nome de Dramin, que vem associado à vitamina B6. A gente tem a prometazina e a gente tem a sinarizina. Então, o desclorfeniramina, o dimenidrinato, a prometazina e a sinarizina são aqueles fármacos que vocês vão encontrar na rede pública de saúde aqui do município de São Paulo. A gente tem também no mercado outros que é bem comum, então a gente vai falar a hidroxizina, a gente tem a difenidramina, a gente tem a meclizina e tem muitos outros fármacos. É uma lista bem grande que eu não coloquei todos aqui, mas eles são estruturas químicas pequenas, apesar do nome grande, eles são altamente escorregadio lipofílicos e eles dão sedação. Tá? Então, esses são os antihistamínicos. Para que a gente usa antihistamínico? Bom, depois a gente vai ver isso. Então, esses são os de primeira geração. A gente tem o que a gente chama de antihistamínicos de segunda geração. Eles são mais novos, eles são mais seletivos para o receptor H1. E eles atingem rapidamente seu pico de concentração nos tecidos. A ação da maioria deles se inicia 1 ou 2 horas após a administração, mas o seu efeito permanece por 24 horas, podendo ser empregado uma vez ao dia. Ao contrário dos de primeira geração, eles têm dificuldade em atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, eles causam pouco ou nenhuma sedação. O que vocês vão encontrar no serviço público, exemplo de antihistamínico de segunda geração, é a loratadina, mas a gente tem no mercado a fexofenadina, que é o Allegra, a gente tem a cetrizina, a levocetrizina, a desloratadina e mais alguns outros 100 por aí. A gente fala de alguns fármacos. Então, aqui a gente tem os de primeira geração, que são aqueles que causam sedação, como a hidroxizina, a desclorfeniramina, o dimenidrinato, difenidramina, prometazina, meclizina e sinarizina. E aqui a gente tem os de segunda geração, que é a fexofenadina, loratadina, cetrizina, desloratadina e levocetirizina. Tá? Então, a gente tem esses fármacos. E qual o uso que a gente faz desses medicamentos? Ah, professora, isso eu sei. A gente utiliza eles como antialérgico. Ah, eu sei porque aqui eu utilizo ele como antialérgico.
Certo. Eles também são utilizados como antialérgico. Então, tanto os de primeira geração como os de segunda geração, eles são utilizados como antialérgico. Bom, além do uso como antialérgico e sua ação anti-inflamatória, porque também quando eles têm uma ação antialérgica, eles também acabam tendo uma ação anti-inflamatória. Os antihistamínico H1, primeira geração, podem ser usados no tratamento de cinetose. Professora, o que é cinetose? Ah, cinetose é o bêbado tem cinetose. São distúrbios de movimento. Então, tratamento da labirintite. Eles são utilizados como antiemético, náusea e vômitos associado, por exemplo, à quimioterapia. Ah, os H1 causam sono, então eu posso usar ele como indutor de sono. E a professora tinha dito que lá no sistema nervoso central ele vai promover a saciedade. Então, quando eu inibo essa ação, eu posso usar ele como estimulante do apetite. Então, os H1 de primeira geração, eles podem ser utilizados para tratar alergias, sim, claro, labirintite, que são cinetoses, antieméticos, indutor de sono e estimulante do apetite. Ao inibir o sinal esterminérgico para o centro do vômito, os antihistamínicos como o dimenidrinato, a difenidramina, a meclizina e a prometazina, elas são agentes antieméticos, que vocês vão ouvir muito falar sobre antiemético, é o dimenidrinato, que é o Dramin, tá? Então, o Dramin vocês conhecem como medicamento para vômito, tá? Como antiemético. Os outros a gente pode estar utilizando a difenidramina, a meclizina, a prometazina. A meclizina, o pessoal também receita para criança, né? Receita não, as mães dão como estimulante de apetite. Ah, meu filho, tadinho, ele tá tão magrinho, ele quase não come. Toca medicamento nele, vai na farmácia, o pessoal vende antihistamínico. E aí a mãe não entende por que a criança dorme o dia inteiro, porque dá o quê? Sedação. A difenidramina, ela é bastante sedativo. Então, fora do país, ela é vendida principalmente como indutor de sono. Aqui ela é associada a vários outros medicamentos por isso que às vezes a gente usa o medicamento para tratar para gripe ou para algum problema e dá um sono. Geralmente ele tem um antihistamínico do tipo antihistamínico H1 de primeira geração, por exemplo, a difenidramina. A prometazina, olha, ela é antialérgico, ela tem ação antiemética, mas o principal uso que a gente faz hoje em dia da prometazina, principalmente teve uma época que as pessoas achavam que a prometazina ela era medicamento da portaria 344/98, que vocês vão ver muito, professor Rogério, que são os medicamentos de controle especial. Por quê? Porque ela é prescrita junto. A prometazina, ela tem uma ação no receptor H1, mas ela bloqueia também a ação anticolinérgica. Ela age também no receptor muscarínico, tem uma ação anticolinérgica bastante acentuada. E quando a gente usa antipsicótico, aqueles antipsicóticos tradicionais, tipo clorpromazina e haloperidol, os antipsicóticos típicos, a gente tem como efeito colateral os efeitos que a gente chama de efeitos extrapiramidais, que são também os distúrbios de movimento. Então, para diminuir esses efeitos extrapiramidais, o médico ele pode utilizar um medicamento com uma ação anticolinérgica. Tá? Então, a gente tem no mercado e a gente tem padronizado na rede da prefeitura 2 medicamentos que fazem esta função. Um deles é especificamente em ação anticolinérgica, que é o biperideno,
Então, às vezes, os médicos associam o biperideno aos antipsicóticos para diminuir os efeitos extrapiramidais e eles têm como opção a prometazina. Então, muitos deles prescrevem a prometazina, até porque o haloperidol não tem ação sedativa e às vezes eles querem também que o paciente, além de ter menos efeitos extrapiramidais, tenha também uma ação sedativa. Então, por conta disso, a prometazina, ela é muito prescrita associado aos antipsicóticos, os antipsicóticos típicos, mas ela não é controlada pela portaria 344/98, tá? Então, ela é um medicamento de venda livre, mas ela é bastante utilizada, associada aos antipsicóticos típicos, que é utilizada para diminuir os efeitos colaterais extrapiramidais dos antipsicóticos típicos. Continuando, a gente vai falar sobre os efeitos adversos. Então, a gente tem aqui os efeitos adversos. O mais importante dos antihistamínicos H1 é a toxicidade no sistema nervoso central, que é bastante frequente, que é a sedação pelos de primeira geração. A gente tem uma toxicidade cardíaca que aparece mais nos fármacos de segunda geração, mas como a gente tinha falado que era insignificante, e a gente tem os efeitos anticolinérgicos, que são muito frequentes nos antihistamínicos de primeira geração. Tá? Enquanto o perfil dos efeitos adversos antihistamínicos de segunda geração foi intensamente investigado, até por conta dessa toxicidade cardíaca, não foram conduzidos estudos de segurança a longo prazo dos de primeira geração, a despeito de seu uso por mais de 6 décadas. Então, embora a gente tenha os antihistamínicos de primeira geração há muito tempo no mercado, a gente realmente, o que a gente tem bem registrado é a toxicidade a nível do sistema nervoso central, é a questão da sedação. A gente não tem muitos trabalhos falando dele em outras áreas. No sistema nervoso central, então, os de primeira geração, que são altamente lipossolúveis, eles penetram rapidamente na barreira hematoencefálica, eles atravessam de boa, são escorregadios, como a professora já falou. Esses fármacos antagonizam os efeitos neurotransmissores da histamina sobre o receptor H1 lá no hipotálamo e também na periferia. E a alta penetração é responsável pela ação sedativa. Os de segunda geração, eles têm baixa penetração no sistema nervoso central, ele se liga mais à albumina e eles ficam numa forma que a gente chama de ionizada. Então, quando tem essa forma ionizada, não ionizada, desculpa, eles são ionizados em pH, eles têm dificuldade de passar através das membranas. Eles têm carga. Quando eles têm carga, eles têm dificuldade. Eles não vão atravessar a barreira hematoencefálica. A loratadina, a desloratadina e a fexofenadina são os únicos aprovados para uso por pilotos de aeronave, porque eles não causam sedação, causam pouco ou nenhuma sedação. Orientação aos pacientes em uso de antihistamínico H1. Então, lembrando, a nossa disciplina chama-se dispensação. E orientação aos pacientes em uso de antihistamínico H1 de primeira geração, que causa sedação, é não exercer atividades que exijam atenção, como dirigir ou operar máquinas. Então, essa informação, ela é super importante. Os efeitos adversos cardiovasculares, então pode aparecer nos antihistamínicos H1 de segunda geração. A gente retirou do mercado o astemizol e a terfenadina porque eles causavam arritmia, tá? Então eles foram tirados do mercado por problemas cardiovasculares, ou seja, aquele efeito não é tão insignificante assim. A maioria, o efeito anticolinérgico, então a maioria dos antihistamínicos de primeira geração, se não todos, apresentam efeitos farmacológicos não relacionados à ligação com o receptor H1. O principal efeito é o anticolinérgico. Então,
por sua capacidade de ligar os receptores muscarínicos, aí ele pode causar, então, taquicardia, pupila dilatada, boca seca, ressecamento dos olhos, e retenção e retenção urinária. Esses efeitos não têm sido descritos com os de segunda geração. Então, por quê? Porque os de segunda geração, a gente já tinha dito anteriormente, eles têm uma maior seletividade para os receptores estaminérgicos, tá? Do que os antihistamínicos H1 de primeira geração, porque eles se ligam a receptores estaminérgicos, eles se ligam a receptores serotoninérgicos, eles se ligam a receptores acetilcolinérgicos, principalmente, também. A gente falou aqui também que não entra como efeito adverso, é o uso que a gente faz da prometazina devido à ação anticolinérgica dele. E um outro efeito também que a gente utiliza, que é uma ação, um efeito adverso no sistema nervoso central, é a questão do estímulo do apetite. Antagonistas nos receptores H2. O H2, os receptores H2, estão localizados nas células ECM, lá nas células parietais gástricas. Então, esses agentes atuam como antagonistas competitivos e reversíveis na ligação da histamina aos receptores H2, lá nas células parietais gástricas, e, portanto, reduzem a secreção de ácido gráfico. Eles são utilizados como gastroprotetores. E aqui a gente tem como fármaco a cimetidina, a ranitidina e a famotidina. A cimetidina já foi muito utilizada, mas a cimetidina ela precisava ser tomada várias vezes ao dia. Ela tinha estrutura esteroidal, e isso para a gente já evolui para vários efeitos colaterais, mas principalmente ela tinha interação farmacológica com muitos fármacos. Então, como gastroprotetor, geralmente é utilizado por pessoas que fazem uso de uma grande quantidade de fármacos. A cimetidina acabou sendo substituída pela ranitidina e hoje em dia substituída pelo omeprazol, tá? Então, agente de gastroprotetor. A famotidina também é um outro desse grupo, a gente vai encontrar ele em formulações, então, utilizadas como gastroprotetor. Efeito adversos significativo aqui da cimetidina, eles estão falando da interação medicamentosa, porque ela inibe o fármaco mediado pelo citocromo P450, então ela vai inibir esse sistema de metabolização que faz com que aumente os níveis plasmáticos de vários fármacos. Então, aumentando o nível plasmático, aumenta a toxicidade dos outros fármacos que são utilizados junto com a cimetidina. Então, ela é um inibidor enzimático. Os receptores H2 são expressos no sistema nervoso central e no músculo cardíaco, entretanto, as doses dos antagonistas H2 são suficientemente baixas, de modo que os efeitos adversos cardiovasculares e do sistema nervoso central, eles são insignificantes. Até o momento, nenhum fármaco para uso clínico foi aprovado com os receptores H3. A gente tem em estudo esses fármacos relacionados abaixo, tioperamida, clobenpropia, ciprofixan e proxifam. São drogas em estudo. Acredita-se que os receptores H3, então, eles vão dar uma inibição de certos efeitos da histamina. Então, a ligação a esses receptores são considerados como uma estratégia anti-histamínica. Em estudos em animais, eles induzem a um estado de vigília, que é uma função da histamina, melhoram a atenção e acredita que esses efeitos sejam mediados pela hiperestimulação dos receptores H1 corticais, tá? Então, eles podem ser utilizados como medicamentos para induzir o estado de vigília, para acordar o paciente, manter ele acordado. Os receptores H4, a gente também não tem fármaco ainda registrado.
São seletivamente expressos em células de origem hematopoéticas, particularmente mastócitos, basófilos e eosinófilos. Existe considerável interesse em elucidar seu papel no processo inflamatório. Representa, então, uma área promissora de desenvolvimento de fármacos para tratamento de condições inflamatórias que envolvem mastócitos e eosinófilos. Então, o que a gente espera? Perspectiva futura para os antihistamínicos. Os antagonistas H3 têm o potencial de aumentar o estado de vigília e melhorar a atenção e a aprendizagem. E agentes dirigidos contra os receptores, então, os receptores H4 poderão algum dia ser utilizados no tratamento de uma ampla variedade de doenças, como asma, rinite alérgica e artrite reumatoide. Tá, gente? Então, aqui no final a gente tem uma tabela e nessa tabelinha tem todos os antihistamínicos que vocês podem estar verificando depois, quando tiver tempo, certo? Então, essa era a nossa aula sobre histamina e antihistamínico. Obrigada.